Cari Santos, vem aqui, suba nos estúdios, vereadora mais jovem eleita do PT em Recife. Muito bem-vinda e parabéns aí, né, pela eleição, nova vereadora no Recife. Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Bom dia, quase boa tarde. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim, sempre é uma honra estar na Fórum e eu sempre gosto de recordar que no momento que eu mais precisei, eu fui atendida por vocês por um processo de ameaça, de violência contra mim, contra a minha família. Foram vocês os primeiros que me socorreram naquele momento tão truculento e que, de certa forma, vocês contribuíram também para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, estou muito feliz. Eu posso começar, então, perguntando disso, aí depois eu passo para a Zenha e o Zé. Eu queria que você contasse como que foi. De repente, você viu o seu perfil sendo atacado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e choveu uma onda de ataques terríveis contra você, né, Cari? Você chegou a fazer BO. Como que foi esse processo que você viveu de ataque, ameaças, em janeiro de 2024, né? Isso, eu sou comunicadora popular, né, ativista social e ativista digital, e já venho fazendo um trabalho nas redes sociais e nunca parei para pensar que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro iria passar para se trocar comigo e tampouco me expor nas redes sociais dela. E a partir disso, eu comecei a ser alvo em massa de ameaça de morte, algo que eu já vivenciava enquanto ativista, influenciadora, por conta da exposição que eu tenho nas redes e nas ruas, mas nada do tamanho e da proporção que foi. A minha família foi alvo de ameaça de morte, eu fui alvo de ameaça de morte, eu tive meus dados pessoais divulgados, fui ameaçada de morte, de estupro coletivo e meio pessoal. Foi um momento muito turbulento para mim e para minha família, principalmente com meu filho, que na época tinha 5 anos de idade, e que nenhuma criança de 5 anos de idade escapou da fúria bolsonarista, e que isso foi um momento muito difícil na minha vida, mas que eu consegui lidar com isso e que hoje estou aqui falando com vocês, não só como comunicadora enquanto militante, mas também como a vereadora mais jovem da história do Partido dos Trabalhadores, a segunda mais votada do Partido dos Trabalhadores, e que nessa jornada aí a gente tem muito trabalho para fazer, mas que é importante que a gente venha ocupar os espaços de poder e que agora a militância petista vai ter mais uma aliada na esfera municipal, mas também deixando claro aqui que eu vou continuar com o meu trabalho de comunicadora, de ativista e de militante, porque é isso que eu sou antes de ter sido eleita vereadora. Cari, eu queria, em primeiro lugar, te dar os parabéns pela sua eleição e dizer que a gente fica muito, muito, muito feliz de ver jovens eleitos pelo PT, pela esquerda em geral. Eu queria te fazer uma pergunta que é bastante... diz muito sobre esse momento. Eu não sei se você está acompanhando, mais cedo no programa a gente mostrou uma pesquisa eleitoral lá de Natal, em que a Natália está muito próxima, né, na disputa do segundo turno, mas que o deputado que é o candidato adversário dela tem uma vantagem de 60-30 praticamente na votação dos homens. Eu queria que você falasse um pouco como superar. A mesma coisa a Maria do Rosário está enfrentando lá no Rio Grande do Sul. A mesma coisa a Kamala Harris está enfrentando nos Estados Unidos com os homens jovens. Por incrível que pareça, os homens jovens estão dando uma grande vantagem ao Donald Trump. Como enfrentar isso, Kari? Como você que conseguiu se eleger enfrentando a misoginia, como enfrentar isso? Acho que fica bem nítido, né, a composição política que a gente tem hoje no Brasil. Eu acho que a Natália é um símbolo
de renovação, de dizer que é tempo de mulheres, que a sociedade ela busca por mais representatividade, por mais renovação. E para isso acontecer, a gente precisa renovar os quadros políticos, a gente precisa colocar mais mulheres na política e que a gente, quando está nessa disputa, a gente está colocando o nosso corpo à disposição de um projeto político. A gente precisa deixar muito claro para a sociedade que quando você se candidata a algo, seja a nível proporcional, a nível majoritário, você está disputando um espaço de poder. E a estrutura machista, misógina e patriarcal que está impregnada dentro da política quer afastar as mulheres desse cenário. E a gente sabe que nós somos a maioria, participando da maioria das decisões políticas no Brasil, mas nós não estamos nos espaços de poder. Só que essa eleição municipal mostrou a necessidade e o sentimento da sociedade de querer mais mulheres, de jovens, para poder apresentar uma nova forma de fazer política. Então, a gente faz política com a cara, com a coragem. É um processo muito violento. Eu posso dizer a você que eu passei por um processo violento, talvez um dos mais violentos da minha vida, que é a disputa política, pela disputa de poder, mas não pelo poder em si, mas para você pegar esse poder para poder transformar a vida dessas pessoas. Nós estamos apresentando um novo projeto político, uma nova forma de fazer política. Eu acredito que a Natália ela incorpora isso, a necessidade e a sede das pessoas de verem uma nova forma de fazer política. É uma mulher jovem, nova, nordestina, que tem muita competência e que vai ser futura prefeita. Rodrigo, eu também queria, só para falar com a... Oi, Cari, parabéns, em primeiro lugar, né? Feliz por você aí. E Recife traz, pelo menos a meu ver, uma coisa interessante para a gente pensar a esquerda no Brasil. Você aí, a segunda mais votada do PT, jovem, o prefeito, um cara jovem também, com uma aprovação. E eu vejo que isso pode sinalizar para o Brasil um novo caminho para a esquerda. Exatamente isso que você está falando da renovação. Eu acho que, se a gente for olhar bem, aonde a esquerda está perdendo, ela está apostando naqueles mesmos nomes de 20, 30 anos atrás, que já não conseguem dialogar. A gente vê você aí, vê o João Campos, vê a Natália podendo acontecer em Natal, e isso, para mim, traz uma esperança. Isso é um sinal de uma nova política chegando, não só em Recife, mas para o Brasil inteiro. E aí, mais uma vez, o Nordeste, e principalmente Pernambuco, Recife, trazendo essa novidade para o Brasil. Isso é um caminho sem volta, vamos dizer assim? Eu acho que a gente tem muito que avançar. Veja, eu sou a candidata de esquerda mais jovem da história do PT na cidade do Recife. E quando eu falo isso, não significa que necessariamente é uma coisa boa, porque quando você é a primeira de algo, significa que alguma coisa não deu certo. Então, a gente precisa renovar a política no Brasil, seja a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal. E que esse comprometimento ele vem por uma pauta da esquerda. Eu sou militante do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho 31 anos de idade, tenho 13 anos de militância, quase a metade da minha vida dedicada à luta da classe trabalhadora, quase 10 anos de Partido dos Trabalhadores. Então, a gente ainda tem muito que avançar, mas que seja pela esquerda. E o nosso compromisso é um compromisso de classe, é uma construção de um futuro mandato de uma militante que é de esquerda, que é socialista e que defende com unhas e dentes o legado do Partido dos Trabalhadores, o legado do presidente Lula e o legado da presidenta Dilma. A gente teve renovação de quadros políticos, mas não significa que os quadros políticos eles sejam de fato, na verdade, compromissados com a pauta da classe trabalhadora. Então, eu me coloco dentro do campo da esquerda e da defesa do legado do presidente Lula. Kari, eu queria que você falasse do papel das redes
nessa disputa, né? Você que eu estava vendo, você grava muitos vídeos, tem uma presença forte nas redes sociais, e muitas vezes os quadros das pessoas de esquerda não estão nas redes, né? Acabam não dando importância para as redes sociais. E qual que é a influência disso? O que você diria para as pessoas, para a esquerda, né? Porque a direita, a extrema-direita ainda ganha, né, nesse campo, né, tem muito mais influenciadores e tal, aí você vê, né, de direita, extrema-direita. Que conselho você dá aí para a esquerda, para o seu campo, o campo progressista, para os quadros aí, para as redes? Acho que a primeira coisa que eu recomendo que as pessoas elas abram as mentes para o novo, né? Existem novas formas de fazer política e as mesmas formas que a gente atuava hoje já não tem o mesmo efeito. É lógico que a gente jamais deve deixar de estar nas ruas, porque esse é um local da classe trabalhadora. Mas a gente precisa se atentar para a nova forma de fazer política, conciliar as ruas com as redes sociais. A gente viu o impacto das redes sociais em 2013, com o movimento pró-impeachment, com o movimento Brasil Livre. A gente viu o movimento das redes sociais para destituir uma presidenta eleita democraticamente em 2016. A gente teve o recorte das eleições de 2018 e com as eleições de 2022. Então, para que a gente se atente para o novo. E, para isso, a gente precisa deixar os preconceitos de lado para que a gente possa avançar. Existem poucos quadros de esquerda que trabalham com rede social. A comunicação não é algo fácil de ser feita, porque você precisa falar, o outro precisa compreender aquilo que você está fazendo. Então, a comunicação ela parte daquele que fala, daquele que escuta e de que forma a gente pode atingir o outro. Então, a gente precisa ocupar esses espaços. E eu posso te dar um exemplo muito simples. O Twitter foi boicotado por muitas figuras de esquerda, dizendo que vou sair do Twitter, achando que ficar no Instagram, no YouTube, no Google ia fazer alguma diferença. É a mesma máquina, é o mesmo poder que está sendo ocupado, só que dentro de uma rede social diferente. Então, não faz sentido esse boicote, entre aspas, porque a extrema-direita vai estar lá. E se eles estiverem lá e a gente não vai estar lá, como é que vai ser? Qual vai ser o enfrentamento? Como é que vai ser esse tipo de disputa? Então, a gente precisa ocupar os espaços que são nossos. A gente sabe que a configuração do sistema capitalista, dessas grandes empresas, elas afastam a gente desse local, mas que a gente tem que resistir, tem que ocupar, utilizar as mesmas ferramentas que a direita utiliza. Agora, isso não significa que a gente vai trabalhar a política do ódio, isso não significa que a gente vai propagar fake news. A gente sabe que o compromisso da esquerda é completamente diferente da extrema-direita. Agora, a gente precisa ocupar os espaços. E existem poucas pessoas para ocupar os espaços. E o que a gente precisa, enquanto comunicador, e eu faço parte de um grupo de grandes comunicadores do Brasil, é do apoio do nosso próprio campo. A direita ela é muito mais mobilizada, muito mais unida, muito mais organizada. Muitas vezes, a gente só precisa de uma curtida, de um compartilhamento, de um comentário, para que a nossa voz possa furar a bolha do algoritmo, para que a gente possa ocupar outros espaços. Então, a gente precisa se atentar para o novo e entender que existem várias formas de fazer política, que cada um tem a sua, mas que a gente venha ocupar os mesmos espaços que a direita ocupa. Se a gente não ocupar, eles vão avançar. E eu tenho certeza, se tem uma coisa que a gente não quer, é que eles avancem. Muito bem, Kari. Muito legal. Agora temos duas mulheres petistas em Recife, né? A Kari e a Liana, né? Que também compõem aí a bancada do PT no Recife. Muito obrigada, viu? Sucesso aí no seu mandato. E vamos combinar aí mais vezes para a gente ir acompanhando a atuação aí da Kari e no Recife. Obrigada, viu, Kari? Eu agradeço, eu quero muito poder voltar. Eu sempre costumo dizer às pessoas que antes de estar vereadora eleita, eu sou comunicadora popular e eu sou ativista, então estar num espaço como esse, ele é
muito importante. Então, sempre que vocês precisarem, podem me chamar que eu vou. Oh, maravilha. E o João Pedro, nosso querido João Pedro, um artista autista de Valença, lá na Bahia, tá mandando aqui um te amo, Kari, ele que gosta muito aqui, mandando um abraço para a Kari, muita gente aqui mandando aí mensagens carinhosas, parabéns. Então, obrigada, Kari, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.